Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina chegar na vida adulta, e de repente o mundo inteiro ao seu redor está completamente codificado. Uhum. Tipo, placas de trânsito, bulas de remédio, contratos de trabalho, ou, sei lá, até mesmo uma simples mensagem de texto no celular. Sim, coisas básicas do dia a dia. Exato. Tudo isso parecendo um grande quebra-cabeça inacessível, sabe? Para a imensa maioria de quem nos ouve agora, a leitura é um ato tão automático. É verdade, a gente nem pensa mais para fazer. Pois é algo que o nosso cérebro faz sem absolutamente nenhum esforço consciente. A gente bate o olho naquelas letrinhas juntas e, pum, o mundo ganha legendas na nossa cabeça. Mas o Brasil ainda enfrenta um déficit que é monumental nessa habilidade bem ali, sabe? Logo nas raízes. E é um problema persistente, né? Muito. Porque ensinar uma criança a ler parece, assim, algo muito natural, quando a gente pensa num ambiente controlado. Mas quando a tarefa é escalar essa epifania para milhões de crianças, num país do tamanho do nosso, com dimensões continentais, a complexidade dessa engenharia toda é bem assustadora. Nossa, com certeza. E, olha, é um desafio logístico, financeiro e, bom, acima de tudo, humano. Uhum. Garantir que toda criança passe por esse salto cognitivo bem ali, no tempo certo, exige muito mais do que só erguer salas de aula ou instalar lousas novas. Sim, não é só tijolo e cimento. Exatamente. Exige uma engrenagem nacional que tem que estar, tipo, finamente calibrada. E é exatamente o manual de instruções dessa engrenagem enorme que a gente vai explorar no nosso mergulho nas fontes de hoje. A nossa atenção hoje está totalmente voltada para o projeto de lei ordinária número 1505 do ano de 2026. Uhum. Do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Isso mesmo, apresentado ali no final de março de 2026. A nossa missão nessa nossa exploração de hoje é destrinchar o que essa proposta, que foi batizada de Política Nacional de Alfabetização Integral e Equitativa, tenta mudar, de fato, na estrutura educacional aqui do país. É uma proposta bastante ambiciosa. Sim, a gente quer entender como o documento pretende reestruturar as escolas, desde as cartilhas que chegam na mesa do aluno até o orçamento bilionário lá em Brasília. E claro, porque o sucesso ou o fracasso dessa arquitetura nova vai impactar a força de trabalho e a sociedade brasileira pelas próximas décadas. E vale ressaltar que se trata de um texto legal muito robusto. Robusto até demais, né? Bastante. Ele não fica jogando aquelas ideias vagas no ar. Ele realmente amarra diretrizes pedagógicas, traz exigências bem rigorosas de infraestrutura, cria sistemas de vigilância de dados e até coloca regras inflexíveis de financiamento. É quase uma blindagem. Exato. É uma tentativa de não deixar nenhuma ponta solta no sistema educacional, tentando lidar de frente com esse que é um dos maiores gargalos históricos do nosso país. Bom, antes de a gente abrir o capô do motor desse projeto para ver como as peças funcionam lá dentro, eu acho super importante fazer uma declaração rápida de intenções para nossa audiência. Fundamental. O nosso objetivo aqui hoje não é de forma alguma fazer campanha para esse projeto de lei, ou debater política partidária, ou, sei lá, tomar qualquer lado ideológico nessa história. Com certeza não. O nosso papel, para quem está acompanhando, é estritamente de tradução e análise técnica. Nós pegamos as fontes, ou seja, o texto puro e duro da lei, mais as justificativas do autor, e nós vamos dissecá-los aqui com total neutralidade. O que importa é o que está no papel. Exato. A ideia é que, ao final desta nossa conversa, quem nos acompanha tenha um entendimento assim cristalino do que está sendo proposto lá no Congresso Nacional, independentemente de a pessoa concordar ou não com a visão política do autor. E ter essa clareza é tipo essencial hoje em dia. Porque quando o assunto envolve mexer no orçamento da União, ou propor mudanças estruturais profundas para a vida dos professores, pautas sociais e tudo mais, o ruído costumou ofuscar completamente a informação. Sim, o debate vira gritaria, né? Pois é.
Então, o nosso foco aqui será manter os olhos no mecanismo da lei. O que o documento estipula na prática e como, por qual caminho, ele pretende alcançar esses resultados todos. Então, vamos direto ao ponto central. Se a intenção do projeto é resolver uma crise que tem abrangência nacional, a primeira coisa lógica que o Estado precisa fazer é definir com clareza qual é a bendita linha de chegada, certo? Uhum, o ponto de chegada. E o texto, ali no artigo 3º, propõe uma meta que é bem ambiciosa. Eles querem garantir que 100% das crianças brasileiras atinjam um nível satisfatório de alfabetização até o final do 3º ano do ensino fundamental. 100% é um número que não deixa margem para erro. Nenhuma margem. Certo, vamos desempacotar isso, porque o que mais me chamou a atenção foi que o projeto não deixa a palavra alfabetização solta no ar, tipo, para interpretações criativas de cada escola. Não mesmo. Ele trava tecnicamente o que significa estar alfabetizado lá no artigo 2º, usando 3 pilares muito, mas muito específicos. Exatamente. A lei, ela estipula critérios que são inegociáveis. Tudo isso para evitar aquela situação clássica de a criança ir avançando de ano sem ter as ferramentas básicas, empurrando com a barriga, sabe? Sei bem, a famosa progressão automática sem critério. Isso. O primeiro pilar que eles colocam é a compreensão leitora. Ou seja, não basta a criança olhar e só decodificar o som da palavra. Ela tem que ser capaz de ler um texto informativo curto e, de fato, entender a mensagem que está ali. Tá. E aí vem o segundo pilar, que é a fluência leitora. Pausa rápida aqui. Eu fiquei curiosa com uma coisa lendo essa parte. Por que a lei faz questão de separar a compreensão da fluência? Tipo, na prática elas não são a mesma coisa? Ah, não são. E olha, o que é fascinante aqui é a neurociência por trás dessa separação. Como assim? Funciona mais ou menos assim quando a leitura de uma criança é muito engasgada. Quando ela está ali soletrando sílaba por sílaba, o cérebro dela gasta absolutamente toda a energia da memória de trabalho apenas na tentativa de reconhecer aquela palavra isolada. A energia mental acaba antes do fim da frase. Exatamente. Não sobra capacidade de processamento mental para entender o que a frase como um todo significa. Por isso, o texto da lei exige uma fluência que seja compatível com a idade da criança. A mecânica da leitura tem que fluir. Ela tem que ser lisa, para que o significado possa ser absorvido pelo cérebro. Faz todo sentido. E aí, finalmente, o terceiro pilar é o uso funcional da escrita. A criança tem que conseguir produzir textos simples, dominando ali a ortografia básica, de um jeito que ela consiga se comunicar no mundo real de forma utilitária. Isso me faz pensar numa analogia. Lendo o texto, a sensação que dá é como se até hoje o nosso sistema permitisse que cada estado ou município definisse por conta própria o que é ser um motorista seguro. Boa analogia. Né? Tipo, num lugar, saber ligar o motor do carro e engatar a primeira marcha já basta para ganhar a carteira de habilitação. Em outro estado, o instrutor é super rigoroso e exige que você faça baliza numa ladeira na chuva. O que esse projeto de lei tenta implementar, no fim das contas, é uma carteira de habilitação para leitura que seja totalmente unificada no país inteiro. Perfeito, é bem isso. Os testes, as balizas, as exigências todas passam a ser idênticas, seja no extremo norte do Amazonas ou no extremo sul do Rio Grande do Sul. Essa é uma excelente forma de visualizar. E se a gente for um pouquinho além nessa sua analogia da carteira de motorista, a lei não quer apenas unificar a prova do Detran lá no final. Tem mais? Tem. Ela exige que a autoescola ensine os mesmos fundamentos durante o processo. O artigo 4º do texto obriga um alinhamento nacional de currículos. Ou seja, os materiais didáticos, os métodos de avaliação contínua e as expectativas de sala de aula precisam estar todos falando a mesma língua. Mas aí, confessando aqui para nossa audiência, entra o meu lado mais cético. Porque o Brasil é um país gigantesco, né? A realidade de uma escola no centro expandido de São Paulo não tem absolutamente nada a ver com a rotina de uma escola ribeirinha lá no Pará ou no Amazonas. Sem dúvida, as realidades são opostas. Então, quando o governo federal lá em Brasília desce a caneta e dita uma regra nacional que parece tão rígida, com descritores de avaliação engessados, a gente não corre o risco de simplesmente atropelar a autonomia e a cultura locais dessas escolas? Olha, a justificativa do projeto aborda exatamente essa tensão.
sabe? Essa briga entre a padronização e a autonomia. O autor do documento se baseia em resultados bem desastrosos de avaliações internacionais para justificar essa firmeza. Ele cita, por exemplo, o ERSI e 2019. ERSI. O que é isso para quem não conhece a sigla? Ah, sim. O ERSI é o Estudo Regional Comparativo e Explicativo. É simplesmente a principal avaliação da Unesco que mede o desempenho educacional na América Latina inteira. E os números brasileiros mostraram um déficit muito grave na alfabetização. E, bom, um déficit que já existia antes, mas que foi brutalmente piorado pela pandemia. Nossa. Então, pela ótica desse projeto, essa padronização que parece rígida não é enxergada pelo autor como uma camisa de força, ela é vista como uma rede de segurança mínima. Ela é inegociável. Tá, mas e a cultura local? Fica onde nisso? A ideia é assim, os municípios podem e devem injetar a cultura regional nos livros. Eles podem adaptar as histórias, usar exemplos da fauna local, da geografia deles, mas a habilidade mecânica e cognitiva de decodificar o texto e escrever com coesão, essa não é regional, ela é universal. Entendi. A mecânica do cérebro não muda com o CEP. Exato. O projeto estipula o piso, aquele mínimo aceitável que o Estado deve entregar para a criança, justamente para impedir que regiões inteiras do país fiquem para trás e usem a desculpa da, entre aspas, diferença local para justificar o atraso. Agora faz sentido. A autonomia fica na forma de embalar o ensino, mas o que deve ser aprendido lá no núcleo é inegociável. Mas olha, ter essa régua técnica maravilhosa, perfeita no papel, não muda a vida de ninguém se a linha de frente estiver desmoronando, certo? E a linha de frente é o professor, numa terça-feira chuvosa, lidando com dezenas de alunos agitados. É lá que a mágica tem que acontecer. O que me leva para uma parte do texto, os artigos 5º e 6º, que detalham as condições de trabalho. E, sendo bem sincera, os números me surpreenderam bastante. O projeto entra numa minúcia de limitar a quantidade de alunos e até tabelar as horas de estudo para quem está lá ensinando. E esse é possivelmente um dos pontos mais pragmáticos de todo o texto, porque uma das regras tenta proibir a superlotação nas salas. O texto estabelece um limite máximo recomendado de 20 alunos por turma, especificamente naqueles anos iniciais da alfabetização. 20 alunos é um número demais controlável. Muito mais. Mas assim, o foco principal de investimento está no próprio docente. O projeto exige que esses professores tenham uma certificação específica e mais que eles passem por um mínimo de 120 horas anuais de formação continuada. 120 horas todo ano. Todo ano. E o detalhe que muda o jogo no texto da lei é a obrigatoriedade de que essa formação seja remunerada e sem absolutamente nenhum ônus financeiro para o professor. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a visão tradicional de educação no Brasil, muitas vezes, pega o professor, joga numa sala de aula lotada com 35 crianças, com recursos mínimos e fica lá de braços cruzados esperando um milagre motivacional. E cobrando resultados de país de primeiro mundo. Exato. O que esse projeto faz, pelo menos no papel, é tratar o professor alfabetizador com a mesma lógica de preparação de um atleta de alto rendimento. Tipo, ninguém manda um atleta para os Jogos Olímpicos sem pagar pelas horas intensas de treino, pelas sessões de fisioterapia, de recuperação. É uma mudança de paradigma. Total! O projeto diz, olha, a gente vai exigir certificação constante e prova de eficiência, sim, mas nós vamos pagar por esse tempo de treino do professor. E não é só as 120 horas, né? Lendo lá, vi que a lei garante no mínimo 4 horas semanais que são exclusivas só para planejamento e avaliação de provas, tudo dentro da jornada de trabalho paga. Exato. O mecanismo aqui tenta corrigir uma falha que é muito estrutural, muito silenciosa do nosso sistema atual. Porque hoje é muito comum que o planejamento da semana, a correção das provas, o estudo de novas metodologias, tudo isso ocorra lá no domingo à tarde do professor. Na mesa da sala de casa. Na mesa da sala de forma invisível e totalmente não remunerada, isso gera uma exaustão crônica. Então, a lógica do texto assume que o tempo que o professor gasta para pensar estrategicamente sobre como ensinar o Joãozinho ou a Mariazinha a ler, na verdade,
parte do trabalho ativo dele. Não é um favor, é o trabalho. Isso. E sem esse tempo institucionalizado e pago, a meta do 100% de alfabetização simplesmente colapsa. Mas a gente precisa ser um pouco realista aqui também, porque limitar turmas a 20 crianças, num país como o Brasil, significa na prática ter que construir milhares de novas salas de aula e contratar dezenas de milhares de novos professores. E aí garantir 120 horas anuais de formação paga, mais 4 horas semanais fora da sala de aula para uma multidão de educadores. A rede pública aguenta isso? É a grande pergunta, né? O texto base demonstra de alguma forma como essa, digamos, utopia se sustenta financeiramente na prática. A viabilidade financeira é de fato o coração batendo de qualquer política pública. E o projeto tenta resolver isso travando o financiamento lá dentro da própria lei, o que a gente vai discutir com mais detalhes nos próximos artigos. Mas, sobre essa questão de ser utópico ou não, a intenção legislativa aqui é estancar um processo histórico de precarização. Parar de sangrar a educação. Isso, porque se a lei não proibir de forma expressa que o professor pague do próprio bolso ou com o próprio tempo livre para se especializar, o custo invisível dessa melhoria continuasse sendo descontado da saúde e do salário de quem ensina. O que não é justo, óbvio. Claro, o documento enxerga esse custo inicial, que é alto, não como um gasto extra que pode ser cortado, mas como a única ferramenta viável capaz de fazer a alfabetização acontecer no prazo que eles estipularam. Contudo, o próprio texto é humilde o suficiente para reconhecer que o professor, mesmo com o tempo pago e com uma turma pequena de 20 alunos, ele tem um limite de atuação. Ele não é um super-herói. E é aí que a lei dá um salto muito, muito ambicioso. Exatamente para onde eu queria ir agora. Porque, analisando os artigos 7º, 8º e o 13º, essa foi a mudança de perspectiva mais drástica na minha leitura. A gente tem essa tendência cultural de achar que a dificuldade de aprendizado da criança começa e termina ali na lousa verde ou no tablet da escola. Mas uma criança carrega na mochila, para dentro da sala de aula, todas as barreiras do mundo real que ela vive lá fora. Barreiras gigantescas. Barreiras de saúde pública, problemas fonoaudiológicos não diagnosticados, barreiras sociais ou até desafios linguísticos. Tipo, mesmo a melhor professora do mundo, super capacitada e bem paga, não consegue diagnosticar um déficit de processamento auditivo grave apenas tentando dar uma aula de português. Precisamente. E é por isso que uma parte muito substancial desse projeto de lei expande o conceito do que é alfabetização para muito além daquela visão de pedagogia isolada, trancada na escola. O texto cria uma abordagem que é intersetorial. Misturando várias secretarias, né? Exato. Há trechos que obrigam a articulação direta da escola com as redes municipais de saúde e com a assistência social. Ou seja, nós estamos falando de garantir o apoio de fonoaudiólogos, de psicopedagogos e de serviços do SUS agindo lá dentro, ou pelo menos em conjunto direto com o ambiente escolar daquela criança. Isso muda tudo, porque pensa bem, se uma criança fisicamente não consegue pronunciar as palavras de forma correta, ou se ela não consegue associar o som da professora à letra no papel porque tem um problema neurológico, ou sei lá, um problema de audição sutil, o método de ensino na lousa simplesmente não importa. A mensagem não chega no cérebro dela. Exatamente. A lei, no fundo, está admitindo que a escola não pode ser uma ilha isolada no meio da comunidade. E olha, se conectarmos isso ao cenário geral, a lei vai bem além da saúde física ou cognitiva. O texto exige, por exemplo, que as análises de impacto didático considerem o contexto empírico e real daquelas comunidades. E existe uma reafirmação muito clara lá no projeto sobre os direitos de povos indígenas, de quilombolas e das comunidades tradicionais. A questão da alfabetização bilíngue, certo? Isso mesmo. A lei garante a alfabetização bilíngue, começando sempre, e isso é importante, pelas línguas maternas dessas populações. O que, vale a pena a gente lembrar, para quem está ouvindo, já é um direito previsto lá no artigo 210 da nossa Constituição Federal. Mas o que este PL tenta fazer é tirar isso do mundo das ideias e operacionalizar, colocando recursos e metas concretas. Eu achei essa parte incrível, mas me gerou uma dúvida prática sobre como isso funciona dentro da cabeça da criança. Por que a alfabetização bilíngue, onde ela começa sendo alfabetizada na língua materna dela, é mais eficaz do que simplesmente fazer uma imersão direta no idioma oficial, no caso português, para todo mundo de uma vez? Excelente pergunta.
O mecanismo neurológico básico é que a criança primeiro precisa entender o conceito abstrato de que um som específico que sai da boca representa um objeto físico no mundo. E logo depois, que um símbolo rabiscado no papel representa esse som. Que é uma mágica muito doida do nosso cérebro, se você parar para pensar. Totalmente. É uma abstração muito complexa. Então, se você tenta ensinar essa abstração toda usando um idioma que a criança nunca escuta dentro de casa, com os pais ou com os avós, você cria uma barreira dupla no cérebro dela. Entendi. Ela tem que decifrar o código escrito, o alfabeto, e simultaneamente tem que aprender uma língua que para ela soa como estrangeira. Mas quando a alfabetização inicial ocorre na língua materna daquela tribo ou comunidade, o cérebro faz a ligação rapidamente, porque o som já é familiar. A criança só precisa focar em decodificar o símbolo escrito. Exato. Uma vez que o cérebro, entre aspas, aprende a ler, transferir essa habilidade que já se tornou mecânica para a língua portuguesa num segundo momento torna-se infinitamente mais fácil. É usar a língua da própria comunidade da criança como uma ponte segura e não criar o muro que ela não consegue pular. Fascinante. A ciência por trás disso é genial. E o projeto também não foge de questões sociais bem densas, viu? Pelo que a gente leu do material, há uma obrigatoriedade expressa de que todos os materiais didáticos sejam adaptados para alunos com deficiência e também que incorporem diretrizes que sejam explicitamente antirracistas. E o jeito que isso está escrito não parece ser apenas um discurso de boas intenções colocado ali no final do texto para ficar bonito na foto. De fato, não é só discurso. A estrutura da proposta, ela atrela essa diversidade à própria métrica de sucesso nacional do governo. A lógica ali é muito fria e pragmática. E não existe possibilidade matemática de um município alcançar 100% de alfabetização se o material em braille não chegar a tempo para o aluno com deficiência visual daquela turma. Claro, o aluno vai reprovar e a meta cai. Exato. Ou se, por exemplo, a criança negra não se enxergar de forma positiva em absolutamente nenhum material didático e, por causa disso, acabar se desengajando emocionalmente do ambiente escolar por pura alienação. A inclusão dentro desse desenho legal aqui deixa de ser vista como um favor social bonzinho e passa a ser reconhecida como um método técnico indispensável para se atingir aquele número cravado pela meta lá em Brasília. Certo. Agora a gente chega no grande divisor de águas dessa nossa conversa inteira. Porque turmas de apenas 20 alunos, milhares e milhares de horas remuneradas só para planejamento de aula, profissionais de fonoaudiologia espalhados nas escolas, materiais bilíngues impressos, livros em braille. É muita coisa. A conta financeira de tudo que isso a gente listou é astronômica. E o Brasil, vamos ser honestos com quem nos ouve, não é exatamente conhecido por ter cofres transbordando dinheiro sobrando para investir em educação básica, não é? O cobertor é sempre curto. Pois é. Então, como é que o texto dessa lei propõe pagar essa conta que é colossal? E acho que tão importante quanto perguntar de onde vem o dinheiro é como o governo federal vai garantir que esse dinheiro todo se transforme de verdade em crianças lendo e não apenas se perca no meio de relatórios burocráticos e planilhas infinitas. Bom, engenharia financeira e toda a lógica de vigilância de dados estão detalhadas com muita clareza lá no projeto. E o que dizem lá? Sobre a conta, o artigo 10º amarra uma dotação mínima e contínua do governo federal. A lei exige que o equivalente a 1% de todo o orçamento federal que é destinado à educação básica seja carimbado, travado exclusivamente para este programa de alfabetização. Caramba, 1% do total cravado só para isso. Isso. E esse recurso tem um destino super certo e com prioridades matemáticas claras. Ele deve ir primeiramente para custear aquela formação remunerada dos professores que falamos agora há pouco e, em segundo lugar, para fornecer apoio técnico e financeiro aos estados e municípios que historicamente apresentam os piores índices. Ou seja, não é dinheiro caindo de helicóptero para ser pulverizado sem rumo por aí. Entendi. A União essencialmente assume que a conta é alta, bate no peito e se obriga por lei a colocar o dinheiro na mesa. Mas a parte de vigiar esse investimento todo me parece ser tão crucial quanto gastá-lo, né? Como é que funciona essa vigilância dos dados sem que isso se transforme num caos burocrático impossível de gerenciar? Aí entra o artigo 9º, que propõe a criação do SNMA, o Sistema Nacional de Monitoramento da Alfabetização. SNMA. Isso. E a genialidade operacional desse sistema novo é que ele não tenta inventar a roda do zero, gastando mais dinheiro para criar tudo de novo.
Ele simplesmente pega os dados do professor lá na ponta da sala de aula e os integra de forma técnica a sistemas gigantes que já existem e já rodam muito bem no país. Sistemas como o Censo Escolar e o SAEB. O SAEB, só para esclarecer e refrescar a memória da nossa audiência, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, certo? Aquela famosa prova federal em larga escala que já é aplicada nas escolas para medir a qualidade do ensino de tempos em tempos. Exatamente esse. O SNSM apenas aglomera tudo isso que já existe num lugar só, para dar ao Ministério da Educação painel de controle em tempo real, cruzando dados de desempenho com dados de estrutura. E aqui, lendo o artigo 12º, entra um mecanismo de responsabilidade que eu achei contraintuitivo à primeira vista, mas no fundo parece bem brilhante. A questão das punições? Sim. Então, o que tudo isso significa? Vamos usar uma analogia do mundo corporativo para ficar fácil. Se uma filial de uma rede de lojas não bate as metas do trimestre, o que a matriz costuma fazer? Ela multa a filial, corta o bônus do gerente e ainda diminui o orçamento da loja para o próximo mês. Basicamente, a gente pune a falha tirando o oxigênio financeiro de quem já está sufocando. Mas, pelo que eu vi no texto da lei, o projeto proíbe expressamente criar sanções e punições financeiras automáticas para o município que fracassarem em atingir a meta da alfabetização. Proíbe totalmente a punição automática? Como funciona a responsabilização dos prefeitos, então, se não tem multa imediata? A abordagem que o projeto traz é muito realista. Ele assume que um município geralmente falha em alfabetizar não por rebeldia do prefeito, mas por uma incapacidade técnica, logística ou financeira mesmo de resolver seus próprios gargalos locais. Se o governo federal, como punição, simplesmente cortar os repasses de verba, aí sim é que a meta nunca mais será atingida por aquela cidade. Vira uma bola de neve de fracasso. Então, em vez de aplicar uma multa e cruzar os braços, o que o texto propõe é enviar uma espécie de consultoria estatal intensiva e gratuita. O ente federativo, a cidade ou estado que ficar para trás na meta, ele ganha prioridade imediata para receber assistência técnica presencial da União. Ah, entendi. O Ministério da Educação é obrigado a ajudar aquela prefeitura a desenhar um plano de ação corretiva, com prazos super claros. Eles vão lá investigar e identificar se o problema daquela cidade é má gestão de recursos, se há uma evasão escolar por problemas locais de transporte rural ou se é só falta de material didático adequado. E se a cidade continuar falhando depois disso? Aí sim, as sanções punitivas só entram no radar do Ministério depois de um longo processo de suporte técnico comprovado e após repetidos fracassos em cumprir os prazos daquele plano de ação desenhado em conjunto. Nossa, é literalmente a diferença entre só dar uma bronca no funcionário ou parar do lado dele e ensinar a pescar direito. Perfeito. Mas voltando rapidinho para aquele sistema de monitoramento, o tal do SNMA tem uma obrigatoriedade sobre a coleta dos relatórios que me chamou muito a atenção. A lei exige que a coleta de dados seja profundamente detalhada na base. Os dados devem ser obrigatoriamente desagregados por raça, cor, gênero da criança, deficiência, língua materna e o território específico da escola. Isso é vital. Isso levanta uma questão importantíssima. É isso que eu ia perguntar. Por que quebrar o dado matemático em tantas fatias assim é tão crucial para o funcionamento dessa lei? Porque, em estatística de políticas públicas, médias gerais costumam ser excelentes esconderijos para desigualdades muito severas. Esconderijos, gostei da palavra. É bem isso. Vamos imaginar um cenário prático aqui com a nossa audiência. Imagina que uma prefeitura recebe o relatório do fim de ano mostrando que o município, no geral, atingiu 85% de alfabetização infantil. Na superfície, parece um ótimo motivo de comemoração, certo? O prefeito vai para a TV dizer que o dinheiro foi super bem gasto. É uma nota B+, ali, tá ótimo na manchete de jornal. Exato. Mas, quando esse sistema de monitoramento nacional novo obriga a desagregação minuciosa dos dados, cruzando as notas individuais com os CEPs das escolas, a verdade feia aparece. Fica evidente, de repente, que as crianças daquelas escolas das áreas centrais mais ricas estão com 99% de sucesso.
Enquanto nas escolas das áreas rurais ou das periferias, que geralmente têm uma predominância de crianças negras ou em vulnerabilidade, a taxa real de alfabetização lá está empacada em meros 30%. Nossa, ou seja, os 85% lindos da média municipal estavam apenas ocultando o fato gravíssimo de que um grupo gigante, uma comunidade inteira, foi largada à própria sorte pelo Estado. Exatamente. Exigir esse cruzamento cruel e transparente da nota da avaliação, com a cor da pele, com o gênero da criança e com o bairro do aluno, é o grande dispositivo de segurança dessa lei. É isso, na prática, que dá materialidade e força para a palavra equitativa, que o autor colocou lá no título do projeto. Sem esse raio-x detalhado e obrigatório, o Sistema Nacional de Monitoramento seria cego. Ele acabaria premiando prefeituras que entregam resultados brilhantes para alguns, à custa do completo esquecimento de outros. Isso muda a postura de qualquer gestor público no país. O prefeito não consegue mais se esconder atrás do número global e maquiado no palanque de eleição. O gargalo específico da cidade fica iluminado em neon num painel em Brasília. Não tem mais onde esconder o dado. Bom, fazendo um retrospecto aqui, nós já passamos pelas 3 mecânicas de como o cérebro faz a leitura. Nós dissecamos aquele tempo pago de planejamento do professor, vimos o peso gigante que o apoio médico e da fonoaudiologia traz e acabamos de mergulhar de cabeça nessa arquitetura de financiamento e de dados que segura todo esse prédio em pé. Foi uma jornada e tanto pelo texto. A complexidade e ambição dessa engenharia toda é, assim, inegável. O que me faz querer dar um passo para trás agora, no fim da nossa conversa, e conectar todo esse universo de artigos e leis com a pessoa que está aí, dirigindo ou lavando a louça, nos escutando agora. A conexão com o mundo real. Exato, porque há grandes chances de que grande parte da nossa audiência não seja pedagoga, não trabalhe numa secretaria de educação ou talvez nem tenha filhos ou sobrinhos na idade escolar no momento. Então, por que um programador sênior ou uma médica do SUS ou um engenheiro civil vivendo as suas rotinas corridas aqui em 2026 deveriam gastar energia se importando se um calhamaço de papel sobre crianças de 8 anos vai ou não virar lei lá no Congresso Nacional? Olha a resposta mais direta e cortante para isso. Está cravada na própria justificação elaborada pelo autor da lei lá nas páginas finais. E ela tem a ver diretamente com a fundação da nossa economia e da nossa convivência em sociedade. O documento traça uma linha reta, estritamente baseada em dados estatísticos, pesados a resolver o déficit de alfabetização na janela de tempo correta da infância, gera um efeito dominó massivo que afeta cada setor do país. Tudo está conectado. Tudo! Uma criança que tenha leitura consolidada, de maneira profunda, entendendo o que lê no 3º ano, não é apenas uma estatística bonitinha no painel do MEC. Essa criança vai ter taxas drasticamente menores de reprovação no futuro e de evasão escolar lá na frente, no ensino médio. E a evasão escolar, para quem não sabe, é um dos maiores ralos de dinheiro público e de desperdício de potencial humano de toda a nossa história. É aquela velha analogia da construção civil, né? Se a fundação de um prédio é sólida e o concreto foi curado no tempo exato, as paredes dos apartamentos não racham 20 andares para cima. Uma analogia perfeita para a educação. E a argumentação do texto nos mostra que aquela criança de 8 anos que lê fluentemente, hoje se torna um adolescente engajado que consegue se graduar. O que, lá na frente, eleva brutalmente a empregabilidade dele, aumenta o poder de consumo e melhora até mesmo a capacidade de entender propostas complexas e participar civicamente da sociedade como um adulto crítico, votando melhor. Sim, o impacto cidadão é imenso. No fundo, que está desenhado de forma tão técnica, nessas dezenas de páginas da lei, é literalmente a planta baixa de qual será o futuro ambiente de negócios e do tecido social do nosso país. As pessoas que vão programar os nossos softwares essenciais, operar os pacientes nos hospitais, construir nossas casas e votar nas urnas daqui a 15 ou 20 anos, estão todas sentadas agora mesmo, com cadernos abertos, no 3º ano do ensino fundamental. E essa grandiosidade toda do impacto do projeto nos permite fazer um salto analítico bastante interessante e provocativo no final. Diga. Nós passamos a última meia hora analisando um roteiro educacional que é extremamente bem fundamentado. Se observarmos de longe, lá do alto, os pilares dessa política, metas absolutas, mas com liberdade de adaptação local,
tempo de planejamento estratégico remunerado para quem ensina, uma rede de suporte de saúde e psicopedagogia para derrubar as barreiras invisíveis e uma análise de dados que garante não deixar ninguém para trás. Sim, o pacote completo. Exato. O documento parece nos oferecer, no fundo, uma fórmula estrutural de excelência indiscutível sobre como o cérebro humano engaja, foca e aprende qualquer coisa. Tá, mas onde exatamente isso se conecta com as outras áreas da nossa vida adulta? Pensa bem se nós, como sociedade, aceitamos, respaldados pela ciência educacional e por toda a força desse projeto de lei, que o aprendizado real, aquele que fica retido, exige essa abordagem holística, exige tempo pago de absorção e exige muito planejamento estrutural. Por que diabos nós abandonamos absolutamente toda essa lógica brilhante quando se trata de treinar os adultos? Nossa, como assim? Nós vivemos hoje, no mercado de trabalho, uma urgência sem precedentes de requalificação corporativa, né? Com a inteligência artificial generativa mudando do zero a natureza de quase todas as profissões da noite para o dia. E o que as nossas empresas e os governos tentam fazer? Eles tentam requalificar a força de trabalho adulta, empurrando cursos online apressados de 10 horinhas, cobrados em cima de jornadas de trabalho já exaustivas de 44 horas, sem nenhum suporte psicológico e ignorando completamente o contexto empírico e as limitações físicas e de tempo de cada trabalhador. Caramba, a gente cobra do adulto uma resiliência que a ciência diz que é impossível. Exato. Talvez a grande provocação que fica ao lermos toda essa engenharia técnica é a seguinte: nós precisamos urgentemente, como país, alfabetizar a nossa força de trabalho adulta para o novo mundo tecnológico. Mas será que não deveríamos estar exigindo dos empregadores o mesmo nível de cuidado sistemático, de tempo de estudo remunerado dentro do expediente e de suporte multidisciplinar que este projeto, de forma tão correta, exige que o Estado dê para as crianças de 8 anos? Nossa, isso é uma inversão de perspectiva simplesmente espetacular para encerrarmos. É, assim, meio deprimente pensar nisso, mas é verdade. Nós exigimos uma orquestra pedagógica complexa, caríssima e cheia de suporte técnico para o letramento infantil, o que está certíssimo. Mas a gente acha que para o profissional adulto encarar e sobreviver a uma revolução industrial moderna, basta mandar um link de um PDF por e-mail e depois aplicar um teste de múltipla escolha. E depois reclamar que o funcionário não aprendeu a nova tecnologia. Pois é, essa visão levanta questionamentos profundamente incômodos sobre o futuro do trabalho e como nós lidamos com a adaptação do cérebro humano em qualquer idade. Logo no comecinho da nossa conversa de hoje, eu mencionei que o ensino nacional e a alfabetização eram como a engenharia de uma ponte gigantesca que precisava ser erguida. E hoje nós, de fato, inspecionamos cada cabo de aço, cada cálculo de fundação e cada ferramenta nova de manutenção que foram propostos por esse projeto de lei 1505. E os materiais físicos dessa nossa ponte invisível são, sem dúvida, a capacitação docente levada a sério, o diagnóstico individualizado e preciso e o financiamento contínuo blindado por lei. É uma arquitetura muito complexa e difícil de executar que, se um dia for convertida em realidade com esse mesmo rigor do papel, tem sim o potencial enorme de conectar de vez as margens do desenvolvimento brasileiro que há séculos andam separadas. Sem a menor sombra de dúvidas. Bom, nós vamos concluir a nossa exploração, o nosso mergulho nos artigos por aqui, mas as implicações e os debates sobre o que a gente discutiu hoje definitivamente não se encerram. A gente encoraja muito quem está nos escutando a cultivar essa faísca de curiosidade. Vão atrás, procurem o texto original do projeto, leiam as fontes por conta própria. É uma leitura técnica, mas que vale cada minuto. O projeto de lei 1550/2026 está obviamente disponível publicamente em todos os portais oficiais da Câmara e do Senado lá no Congresso Nacional. E ele contém diversas, dezenas de outros nuances operacionais e orçamentárias muito ricas que infelizmente não couberam no nosso tempo hoje. Muito obrigada pela sua companhia maravilhosa em mais este mergulho profundo. Muito obrigado a todos. Continuem questionando como funcionam as engrenagens e as leis da sociedade ao redor de vocês. E até a próxima exploração. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior,
com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!